Obrigado, senhor presidente. Deputado Duquinha, bom dia, deputado Júlio César, deputada Eliane Novaes, deputado professor Pinheiro, deputado Antônio Carlos, deputada Fernanda Pessoa, deputada Raquel Marques, que encontram-se aqui no plenário. Bom dia a todos os telespectadores e telespectadoras da TV Assembleia, da TV Verdes Vale, da TV Sinal, das emissoras que retransmitem esta sessão e os ouvintes da FM Assembleia. Enfim, bom dia a todos e a todas que nos escutam e nos ouvem nesse momento. Senhor presidente, acho que a notícia mais importante que foi publicada nesta semana foi o relatório do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas do Brasil, em que faz uma publicação da pesquisa nacional dos domicílios, de amostras de domicílios, e faz um estudo comparativo nestes últimos 20 anos da política do nosso país. E, ao mesmo tempo, faz uma comparação entre os 10 anos de 92 a 2002 e os últimos 10 anos, como se comportou essa pesquisa, essa amostragem dos domicílios, com foco na renda, posse de bens duráveis, acesso a serviços públicos essenciais, no que diz respeito à desigualdade, o bem-estar da população, a educação e o comportamento da pobreza. Portanto, é uma pesquisa que faz uma radiografia do ponto de vista social, econômico da nossa população. E dessas 2 décadas de análise da desigualdade e pobreza no Brasil, medidas por esta pesquisa do IBGE, ela diz o seguinte: em 2012, o Produto Interno Bruto do Brasil, em 2012, o Produto Interno Bruto per capita da China voltou a se destacar no cenário internacional, registrando uma expansão real, ou seja, acima da inflação, de 7,3%, enquanto o produto por pessoa no mundo não cresceu mais do que 1%. No mesmo ano, o PIB per capita brasileiro mal se alterou. Subiu apenas 0,1% em termos reais. Ao mesmo tempo, os microdados de mais de 360 mil pessoas entrevistadas em todo o Brasil, na última pesquisa nacional por amostra de domicílios, o PNAD, que acaba de ser divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, informam que a renda domiciliar per capita, já descontada a inflação, no Brasil, cresceu 8% em 2012, ou seja, mais do que o PIB per capita chinês. Isso é um dado extremamente relevante para que nós possamos maturá-lo, tendo em vista a realidade do nosso país. O descolamento entre o PIB calculado nas contas nacionais e a renda informada pela população em pesquisas domiciliares não é novo. Em outro comunicado como este, lançado em dezembro último,
apontava a distância entre o PIBinho, entre aspas, que se projetava para aquele ano, e o expressivo crescimento em 12 meses dos valores então disponíveis até outubro de rendas do trabalho, em torno de 6,8%, da Previdência, em torno de 6,1%, e do programa Bolsa Família, em torno de 12,2%. Mostrava-se que o fenômeno observado nas PNADs do período de 2004 a 2011 poderia se repetir na nova edição que já tinha ido a campo, mas só seria divulgado em setembro de 2013. Portanto, essa informação, ela tem uma relevância muito grande quando a gente vai se voltar para a estratificação das condições econômicas da nossa população. Deputado E Lula, veja o que acontece. Quando possível. Pois não, deputado professor Pinheiro. O crescimento da renda em 2012 foi excepcionalmente forte em todas as camadas da pirâmide social brasileira. Dividindo a população, professor Pinheiro, em 10 partes iguais, ordenadas pela renda domiciliar, per capita, a menor taxa de crescimento observada foi na do segundo grupo mais rico, que foi de 6,5%. Mesmo assim, na camada mais rica, teve um crescimento de 6,5%. O maior crescimento foi os dos 10% mais pobres, cuja renda cresceu 14%, já descontada a inflação. Deputado Lula, uma parte, Antônio Carlos, quando possível. Pois não, deputado Carlos. Os 10% mais ricos obtiveram crescimento de 8,3%. E os 40% mais pobres alcançaram crescimento de 9,9%. Ou seja, ninguém no Brasil está deixando de ganhar com o que está sendo colocado em prática na política econômica e social do nosso país. Todos estamos ganhando, porém, os mais pobres estão ganhando mais. E isso está significando uma redução da desigualdade econômica entre as camadas da nossa população. Se a população for dividida em frações menores, é possível observar que a renda dos 5% mais ricos cresceu 9,4%. E a do 1% mais rico cresceu 16,1%. Mas, ao mesmo tempo, a dos 5% mais pobres cresceu 20%. Assim, medidas de desigualdades mais sensíveis à transferência de renda à população mais pobre, como o índice LDTEL, caíram mais do que outras, como o índice Gini, mais sensível ao crescimento próximo das medidas. Entre os 12% mais ricos, a desigualdade subiu em 2012. Em compensação, a fatia do bolo aumentou para qualquer fração mais pobre da população, indo até 88% do total. Então, esses são dados que demonstram significativamente o acerto do que está sendo exercitado no nosso país. Interessante é que, se nós formos observar no que diz respeito a... Pegando aqui um dado que é interessante a gente observar, deixa eu aqui ver. A questão do índice Gini. É importante porque ele mostra uma significativa relação com o índice da educação. Porque nós tivemos também um segmento, uma alteração significativa no que diz respeito ao bem-estar e da educação. No que diz respeito ao bem-estar, nós tivemos um crescimento do índice Gini que foi... vou aqui ler para ficar melhor entendido. A fim de fornecer uma síntese dos avanços da renda e desigualdade,
acoplamos os efeitos da média e dos índices Gini nas sessões anteriores. Ou seja, a desigualdade funciona como um fator redutor do bem-estar em relação ao nível da renda média. Por exemplo, a renda média de R$ 872 mensais por brasileiro seria o valor do bem-estar social segundo a medida simples do índice, se a equidade fosse plena. Mas, dada a desigualdade, o resultado corresponde a 47,4% desse valor, ou seja, R$ 413. O que eu quero destacar aqui é que nós tivemos uma melhoria, uma redução do ponto de vista do índice Gini, porque quanto mais você se distancia de as condições de bem-estar melhoraram. E o que é significativo aqui é que o avanço do ponto de vista educacional também foi bastante relevante, porque o tempo de escolaridade, a quantidade de anos de escolaridade que o brasileiro tinha no período da década de 1992 era de, em média, 5,7 anos. E isso trazia o nosso índice Gini para 435. Nessas duas décadas depois, a média subiu para 8,8 anos de escolaridade, o que fez com que o índice Gini caísse para 0,274. Então, houve um crescimento de 54% da escolaridade da população brasileira. Então, isso mostra que a educação chegando, você reduz as desigualdades sociais, as desigualdades econômicas. Então, isso é um retrato assim, bastante importante para que nós possamos nos debruçarmos no seu estudo como um todo, porque são muitos dados, é uma radiografia muito perfeita e mostra que a velocidade, deputado Antônio Carlos, dessa redução da desigualdade, ela se deu ao longo dos últimos 20 anos, mas a velocidade entre os 10 primeiros anos, 92 a 2002, e a velocidade dos últimos 10 anos, ela quase que dobrou do ponto de vista do percentual de alcance desses indicadores positivos que a pesquisa demonstrou. Portanto, eu percebo que esta notícia é uma notícia que é muito alvissareira para nós que estamos na política, estudando todo dia os efeitos da política na sociedade. Deputado professor Pinheiro. Deputado Lula, primeiro parabenizá-lo pela brilhante intervenção e por trazer dados tão significativos das mudanças que ocorrem nesse país. E aí eu insisto, deputado, que há projeto no país diferente do projeto dos tucanos. E esse projeto tem dois elementos importantes: a distribuição de renda e o reforço na área educacional. Então, esses dois elementos, como o senhor ressaltou, são elementos fundamentais para nós entendermos as alterações no perfil social da população brasileira. Se o senhor observar, a alteração no salário mínimo no Brasil talvez tenha sido a política mais significativa. Nós lutávamos na década de 80, 90, para o salário mínimo chegar a $100. O salário mínimo no Brasil hoje é mais de $300. Então, há um ganho real. E se nós observarmos, para encerrar, a situação da educação no Brasil, ela mudou significativamente. Se pensarmos no âmbito da escola superior, nós passamos de 7% do jovem que terminava o ensino médio, que chegava à universidade, para 14%. O jovem que termina o ensino médio, 14% hoje chega à universidade. Portanto, você duplicou a possibilidade de acesso à universidade no Brasil. Isso é muito significativo. Obrigado, deputado Pinheiro. Professor, também professor Antônio Carlos. Primeiro, parabenizar o pronunciamento. Deputado, Vossa Excelência, terá mais 3 minutos. Obrigado, presidente. Muito, digamos assim, sustentado nessa pesquisa importante para análise e, sobretudo, para a gente continuar avançando e deixando muito claro que isso não foi fruto do acaso.
Vossa Excelência também foi muito feliz que colocou o período de 20 anos, mas que a velocidade acontecida no decênio em que o nosso bloco político governa o país, isso se deu de forma muito mais rápida. Obviamente nós ainda temos grandes problemas estruturais, mas muita gente, que inclusive, eu não diria nem muita, eu digo o que tem de oposição, diante desses números, ela com certeza fica tão perdida, porque a população sabe que isso é resultado do Bolsa Família, como disse o professor Pinheiro, da recuperação do salário mínimo, da política de educação, com ampliação da educação profissional, com as ações do Brasil Sem Miséria, do Brasil Carinhoso, do PRONAF, enfim, as políticas determinadas pelo nosso governo democrático e popular. Portanto, isso não nasce do acaso, isso é uma determinação política. É esse projeto que a gente quer aprofundar, que a gente quer continuar consolidando e que nós vamos fazer um grande e importante debate no ano que vem, colocando nitidamente as diferenças do que era e o que é esse projeto de inclusão. De parabéns pelo belíssimo pronunciamento, deputado Lula. Obrigado, deputado Antônio Carlos. Deputado Wellington Landim. Gilvan, só um segundo, Gil. Deputado Lula, o pronunciamento de Vossa Excelência merece, inclusive, outras repercussões, de modo especial de Vossa Excelência, que é um estudioso no assunto e se interessa por esse tipo de abordagem, que é muito importante para o Brasil e para o nosso Estado. E eu entendo o seguinte, que esses números vão melhorar ainda muito mais e com a brevidade muito menor de que esses anos todos que se passaram para a gente ver uma evolução tão boa quanto foi divulgada agora. Por quê? Primeiro, a educação, a gente percebe claramente, com a educação fundamental, da forma como o governo do Estado está tratando, em uma parceria com os municípios, embora da responsabilidade dos municípios, a gente percebe que há uma evolução, depois que houve, por parte do governo do Estado, e aí eu queria a reflexão de todos os senhores, a avaliação, daí é que toda vida que eu falo, em relação a professores, greve de professores, não sei o quê, eu peço aqui sempre, com a coragem que Deus me deu e com a certeza da minha consciência, que eu estou fazendo o bem à categoria e aos nossos estudantes, que deveríamos fazer a avaliação dos nossos professores. Porque aí é uma forma, sem dúvida nenhuma, de melhorar e de incentivar. Então, a educação, sem dúvida, é um carro-chefe. E a saúde, pela estrutura que o governador está fazendo, eu não tenho dúvida que também vai fazer com que esses índices melhorem significativamente. Restará para nós o que a gente vem lutando aqui, o governador vem lutando, é a parte da economia, que aí é fundamental a transposição. Restará para o Estado do Ceará, Vossa Excelência sabe muito bem disso, a parte de infraestrutura. Dá mais um minuto, Vossa Excelência. Transnordestina, transposição, refinaria, siderúrgica, né? metrô, enfim, a parte de infraestrutura que vai fazer com que haja uma melhor distribuição de renda e o Estado do Ceará possa melhorar o seu PIB. Portanto, parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Obrigado pelos apartes, deputado Wellington Landim. Finalizando, presidente, estes aspectos que aqui eu abordei do ponto de vista do Brasil, eles aconteceram também no estado do Ceará, nesses últimos anos. E eu acho que a próxima abordagem é exatamente como se deu no estado do Ceará, de que forma isso também aconteceu, e estaremos realizando aqui uma audiência pública na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, exatamente focando neste aspecto do ponto de vista do estado do Ceará e para a cidade de Fortaleza, porque isto é que, de fato, eleva o conhecimento e a consciência da nossa população para o que está sendo realizado no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.